Bem-vindos a mais um episódio do Motorhome Experience Podcast. Hoje, eu e o Tui temos o prazer de receber aqui o Eduardo Geniquian, que é representante da Cruise América no Brasil, trabalha na CWW Brasil também. Edu, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bem-vindo, Edu, obrigado. Vamos nessa. Obrigado, gente, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos nessa, vamos conversar um pouquinho de turismo. Pô, vamos começar falando um pouquinho quem é o Eduardo Geniquian, como você começou a trabalhar no turismo, da onde vem essa história do Edu com o turismo, como tudo começou? Bom, já estou nesse mercado há 24 anos, que pareça. Ano 2000, então. 99, 2000. Eu sou formado em hotelaria, em turismo e sempre gostei de viagem, né? Um pouco... A essência da minha família sempre viajou muito, então meus avós são alemães, então tem uma coisa já que veio no sangue aí, essa veia de viagem. E durante a própria faculdade, acho que minha primeira experiência foi ter trancado as duas faculdades para ir trabalhar na Disney. E aí todo mundo sabe, né, uma grande faculdade, né, uma escola para quem quer trabalhar com turismo. Foi realmente onde eu aprendi muita coisa, desde atendimento, desde falar do Brasil. Qual Disney, Edu? Em Orlando, na Disney World mesmo. Lá em 99, teve um pavilhão que era do Brasil, e eu tive a oportunidade de abrir esse pavilhão, falar um pouco do Brasil para os americanos. Naquela época estava aquele microfone da Madonna, né? Então tinha umas apresentações, a gente fazia com o microfone da Madonna, então foi bem legal. Além de representar o Brasil, foi uma escola, né? No turismo, atendimento. Quanto tempo essa experiência? Fiquei 1 ano e pouquinho. Aí você morava na Disney? Morei dentro da Disney, condomínio da Disney, vivia na bolha Disney 24 horas, trabalho, morava. Muito legal. 21 anos na época, foi baita experiência. Sonho para muita gente. E depois de lá você voltou ao Brasil e continuou. Como que você entrou aqui no Brasil, entrou na indústria do turismo mesmo e continuou nesse trabalho? Foi até interessante. Quando eu voltei, eu ajudei a abrir junto com um amigo nosso, em comum, um site na época, né? Tava começando essa história de ter um site falando de turismo, que depois virou uma agência de turismo, depois virou uma operadora de turismo. Junto com ele, eu lembro, a gente colocou no ar, os computadores ainda eram muito lentos, né, na internet, tentar colocar site no ar, e aí foi evoluindo. A gente fez até grupos rodoviários, grupos segmentados, e foi criando. Acho que fiquei lá uns bons 5 anos assim, você também aprendendo bastante, foi muito legal também. Viagem Aventura. Viagem Aventura. Nossa, legal, faz... Pioneiro. E hoje você é o representante da Cruise América no Brasil. A Cruise América é um dos nossos grandes parceiros. Inclusive, você faz parte um pouco do começo de tudo, né? Quando a gente começou a trabalhar com motorhome, quando a gente começou a parceria veio sempre afinando e você fez parte do começo da Motorhome Califórnia. Tô até uniformizado hoje de Cruise América. E eu queria que você contasse um pouco disso, como você começou a trabalhar com motorhome, como começou a parceria com a Cruise América, como Edu, como que foi essa transição? Eu já trabalhava com representação comercial, né? Eu trabalhei uma época Depois da Viagem Aventura? Depois da Viagem Aventura já passou algumas outras experiências. Eu fui trabalhar no São Paulo Convention Bureau, né? Que faz um trabalho de captação de eventos para a cidade de São Paulo. Era uma coisa institucional, mas comercial também. E um dia conversando com também um amigo de hotelaria, falou, pô, tudo que você faz é comercial, é só lado de cá, né? Você está vendendo, né, comercialmente um destino, qual que é a diferença de vender um hotel? E aí com isso eu comecei na Leading Hotéis, hotéis, né, de uma rede de hotéis de luxo, que tinha uma área de hotéis que não eram da Leading, mas que também tinham um serviço para prestar. Desenvolvi também essa empresa lá internamente, e num certo momento eles quiseram vender essa empresa para uma outra segmento, que abandonaram esse segmento de representação à parte, né, da Leading. Por coincidência também, quem comprou essa divisão era
uma pessoa que eu já tinha conhecido um ano antes, e quando revelaram que tinha comprado, fiquei sabendo que era essa pessoa que eu já conhecia, que não tinha escritório no Brasil. Então, nesse momento, eu fui convidado para abrir a agência, a filial dessa agência de representação aqui no Brasil, na época era Kimpton Hotels, e que a gente seguiu por mais um tempo. Coincidências da vida também, né? Acho que é legal a gente estar fazendo trabalho. Trabalho também gera as coincidências e as coisas boas da vida. Esse meu sócio tem um filho, e o filho dele estudou na faculdade com o filho de uns fundadores da Cruz América. Então, uma vez, eles viajando no avião, foram conversar. A Cruz América estava vendo um crescimento da demanda dos brasileiros. Que ano foi isso, Edu? Isso foi... Que eles se conheceram? Sim. Deve ter sido 2012, 2013, alguma coisa assim. Porque a gente abriu a empresa em 2013, então foi um pouco antes. É mais ou menos isso, né? A gente está com a empresa CWW no Brasil já desde 2013. Então, mais ou menos essa época. E aí, por coincidência, como eles já estavam procurando alguém... Coincidência, no avião. Brasil, no avião. Conversando, aquelas conversas de avião, pra onde você está indo, o que vai fazer. Estava indo para uma feira de turismo. E aí começou a desenvolver. Daí eles vieram para o Brasil, entender o mercado, como que a gente trabalhava. E a gente está com eles aí já há 10 anos desenvolvendo, né? Porque não se falava 10 anos atrás de viagens de motorhome. Ainda hoje se fala muito mais em trailer do que motorhome, né? Se confunde muito. Ainda hoje existe um espaço incrível de crescimento, né? Pelos números que eles têm de mercado local, o Brasil não tem nem 1% do mercado de viajantes que os Estados Unidos têm para o motorhome. Então, e como que foi esse desafio? Porque é isso, né? Você teve que educar um pouco, você participou desse processo de educar o público brasileiro de como é viajar de motorhome, e aí eu acho que a gente entra nesse meio do caminho, porque nós começamos com a empresa há 8 anos atrás, e 8 quase 8 anos, e nós fizemos parte desse processo. A gente teve que educar o público brasileiro sobre a viagem de motorhome, como que funciona principalmente nos Estados Unidos. E como que foi esse desafio? Quais foram as dificuldades que você passou no meio desse caminho todo? Eu acho que é um desafio que tem muito a ver comigo. Acho que na época eu estava com hotelaria, foi a mesma coisa. A gente trouxe uma rede de hotéis que ninguém conhecia, pequena, de hotéis boutique, e a gente brinca até no turismo, né? Nosso sobrenome vira a empresa que a gente trabalha. Acho que então, é uma consequência também, se a gente faz um bom trabalho, as pessoas lembravam, né? Hoje eu sou o Edu da Cruz América, porque eu gosto desse tipo de desafio, né? Plantar uma sementinha pouco a pouco, buscando parceiros, né, como Motorhome Califórnia, convencendo as pessoas a entender do potencial que a gente tinha. Então, como vocês falaram, vocês fizeram muito parte disso, isso é muito legal, né, o destaque que a gente consegue trazer e captar novos brasileiros, porque a gente percebeu, acho que ao longo desses anos, tem muito brasileiro que tinha vontade, mas achava que não podia, porque por N motivos, né, não tinha habilitação. As pessoas ainda têm um fantasma, né, de, será que vai dar muito trabalho, será que isso... Hoje menos, eu acho, né, acho que essa educar... Eu acho que ainda tem, mas até me interessa entender com o Edu essa questão de números, assim, por exemplo, você está falando de 10 anos para cá, né, que você começou a sua empresa, quanto isso cresceu, quanto esse volume de viajantes, você tem um... E tivemos uma pandemia no meio do caminho ainda, né, que eu acho que, muda todo esse cenário, né. Acho que mudou até um pouco do perfil do cliente, né? Com certeza. A gente, 2019, a gente vinha num crescimento exponencial muito grande. Nossa. 2019, o brasileiro já estava no top 10 de turistas internacionais para a Cruz América. Então, mesmo? É muito significativo, né? Quando a gente imagina culturalmente o inglês, o alemão, o holandês. A Europa como um todo, nasce, né, já viajando de motorhome, né? De berço. Eles viajam lá, viajam o mundo inteiro, tem uma moeda muito mais forte que a nossa, então, para viajar, e eles gostam muito de viajar.
bastante acompanhar os eventos esportivos, né? O Tour de France, você vê como o europeu tem isso já enraizado. A gente não tem, né? Está criando. Então, tem muito, sim, para a gente crescer. E explicar para o brasileiro, né, que não é um bicho de 7 cabeças. Não é só para aventureiros, aquelas pessoas que acham que vou acampar, é barraca e água fria. Não, você tem uma estrutura, e talvez uma estrutura que nenhum outro hotel possa oferecer dentro de um parque nacional, por exemplo. Com certeza. O que você vivencia dentro de um parque nacional de motorhome, cara, atende o turista mais exigente, aquele cara que já fez tudo na vida. Se não for de motorhome, ele não vai ter uma experiência parecida. Que é acordar com a janelinha. Eu conto muito da minha experiência também, né? A primeira vez que eu viajei de motorhome, eu fui sozinho para ver se era uma coisa que o brasileiro ia entender como que era. Você foi sozinho? Sozinho. Peguei um motorhome e fui lá para Califórnia, Napa Valley. Eu conto sempre essa história. Eu dormi na rua, a gente briga, eu dormi na rua, estacionei numa vaga na rua. Que ano era isso, Edu? Foi lá 2013. No começo. 2013, 2014, provavelmente. E associando um pouco o Brasil, né? Eu acordei de madrugada com um barulho de maçarico. Você já associou para estou sendo assaltado, estão roubando meu motorhome. Mas não, né? Eu estava dormindo na parte de cima da cabine, abri a janelinha. Eu não sabia onde eu tinha dormido, né? Tinha chegado à noite. Abri lá a janelinha e vi os balões subindo. Porque eu tinha parado do lado ali de uma vinícola que tinha passeio de balão de manhã. Então, coincidências também legais como essa acontecem numa viagem de motorhome, que fica marcada. Você está sujeito a isso, né? Você tá ali, né? Você está na estrada. Então, está sujeito a estar podendo viver, e é uma coisa bem diferente do que você está sempre no hotel, né? Eu acho que é uma experiência necessária, assim. Acho que as pessoas deveriam testar, vai. Isso remete até um pouco do nosso slogan, né? Que é livre por natureza. Eu acho que traz totalmente para isso, porque você viajar de motorhome, você tem a liberdade de ir para qualquer lugar, de não ter você amarrado de fazendo, e você tem também o contato com a natureza o tempo todo. Eu acho que isso foi um grande diferencial na pandemia, o nosso mercado, porque o brasileiro não conseguiu viajar para os Estados Unidos, mas o mercado interno americano ficou movimentado todo, você não tinha disponibilidade de motorhome, porque o americano já tem a cultura do motorhome, e eles, nesse momento, era a saída, o único tipo de viagem que eles poderiam fazer era de motorhome. Então, muitas famílias compraram... Virou uma alternativa. Muitas famílias compraram motorhome. Foi uma surpresa até. Uma alternativa ao isolamento? É isso, né? Foi uma alternativa para aquelas pessoas. Inicialmente, todo mundo ficou assustado, obviamente, né? Não sabia o que ia poder fazer. Inicialmente, a Cruz América começou a ceder ou alugar um motorhome até para serviços médicos. Então, os médicos que tinham que ficar dormir no hospital, né? Como estava com contato com esse novo vírus, não sabia. Os motorhomes ficavam nos hospitais para os médicos dormirem e não voltarem para casa e possivelmente contaminar a família. Então, foi buscado também essas alternativas. E aí, quando foi acalmando, as pessoas que queriam viajar, né? Acho que isso faz parte do ser humano. Começaram a alugar no mercado doméstico muito. E pegou um pouco até de surpresa a Cruz América, né? Porque ela tem uma parte do negócio dela, é a venda dos motorhomes depois de 4 anos para locação. Então, acabaram sendo vendidos muitos motorhomes porque começaram a ver clientes americanos querendo comprar motorhome para poder realmente viver na estrada naquele momento. Diminuiu a frota e a locação começou a crescer também. Só que aí entrou outros problemas, né? De fabricação de motorhome, já não tinha as peças. Fornecedores de chip, que todo o mercado também de automóvel acabou sofrendo. Isso está restabelecido do 100%? Já voltou. A gente já está... Esse ano a gente vai terminar com a frota de novo em torno de uns 4.000 motorhomes. Fala um pouco sobre isso. Acho que para as pessoas que estão assistindo, 4.000 motorhomes... É um número impressionante, né? É legal, porque eu acho que as pessoas talvez não tenham essa referência. É bem relevante isso. É a maior empresa dos Estados Unidos?
Maior empresa. Eu também costumo dizer que a gente precisa muito alinhar as expectativas, né? Acho que o brasileiro ainda vê, locação, carro. Mas você chega no aeroporto, tem 1 milhão de carros ali, você pode escolher. O motorhome, obviamente, não fica, né? Você não retira dentro do aeroporto, tá próximo do aeroporto, mas são veículos bem maiores, né? Por isso não dá para ficar no aeroporto. Então, ocupa muito mais espaço. Quando a gente fala numa loja Cruz América, das nossas grandes lojas, vai ter em torno de 100 a 150 motorhomes no máximo. E é muito grande. 150 numa loja é muita coisa. E aí você extrapola aí para um mercado norte-americano de 4 mil motorhomes, é muita coisa. A gente tem uma ideia, mais ou menos, talvez o nosso segundo concorrente deve ter uns 300, 400 motorhomes na frota total. 10%. Talvez em torno de 10%. Então, realmente é bem significativo. Você ter uma ideia da relevância da Cruz América no mercado de motorhome norte-americano. Cruz América é a única empresa autorizada pela Ford, todos os chassis, né, dos nossos motorhomes são da Ford, é a única empresa autorizada a fazer manutenção em motorhome fora de uma autorizada da Ford. Então, se você for na sede lá em Phoenix, você vai ver aquela linha de produção, uns 40 motorhomes, 40, sendo feito toda essa manutenção. Então, isso também para o nosso cliente é super importante. Você ganha uma agilidade muito grande, né? Aqui você tem um problema do carro, você tem que levar na concessionária, tem que esperar a agenda da concessionária para ela olhar o seu motorhome, e aí vai um tempo. Na Cruz América você pode levar para a sede em Phoenix lá e ter essa agilidade para colocar de volta também. E esses 4 mil motorhomes estão distribuídos por onde? Como é que é isso? Você tem esse entendimento de a gente tem X% na Costa Leste, entendeu? Existe isso não, porque eles estão sempre rodando? Eles normalmente pertencem àquela loja, um número mais ou menos fixo de cada loja. Obviamente que acaba, algumas vezes, pela demanda que eles fazem um estudo sempre anualmente, você tem um reposicionamento de frota, mas sempre dentro do mesmo país, né? A gente tem Cruz América e tem a Cruz Canada, que são empresas irmãs, e cada uma tem a sua frota, né? Por conta também da legislação no Canadá e Estados Unidos. A gente tem uma ideia, mais ou menos, que provavelmente aí a maior parte da frota, talvez em torno de 40%, esteja na costa leste, na costa oeste, né? Califórnia e a costa oeste do Canadá. Mas eles acabam rodando, porque a gente tem, na verdade, a Cruz América é a única empresa que permite o cliente retirar e devolver em cada uma das nossas 45 lojas, desde que seja no mesmo país. Então, o cliente pode pegar no Alasca, por exemplo, devolver na Flórida. E devolver na Flórida. Pode. Então, ele pode rodar isso daí. A gente teve até, inclusive, né, nesses anos aí que passaram, clientes brasileiros que ficaram 1 ano rodando de motorhome. Pegaram lá em Seattle, sei que eles desceram na Califórnia, Texas, subiram de novo. E eles ficaram com o mesmo motorhome? Eles ficaram com o mesmo motorhome ou eles trocaram esse motorhome? O mesmo motorhome durante o ano inteiro. É mesmo. A gente brinca, né, que é o motorhome office, né? Quem tem essa possibilidade de dirigir, de trabalhar remotamente, o motorhome também pode ser uma alternativa. Cada vez mais as pessoas têm, pós-pandemia, deve ter aumentado muito essa... Tem essa busca, né? Tem até lugares que estão oferecendo agora visto de permanência para quem tem esse perfil de nômade digital, né? Por que não, né? E é engraçado que o motorhome, eu vejo muito, e eu acompanhei quando chegam, por exemplo, teve uma época, começa nos Estados Unidos, tava chegando um furacão em algum lugar, e os caras, como que funciona isso? Os caras pegam os motorhomes e saem para fugir do furacão, né? Você como que eles lidam com isso? Porque é um negócio... Outro dia o cara falou, não, inclusive uma família falou, olha, tá chegando um furacão aqui, a gente não sabe se vai ser muito forte ou não, mas a gente pegou um motorhome, vamos subir ali pra direção não sei da onde. Proteger. Pra fugir, pra fugir do miolo do furacão mesmo, né? Acaba acontecendo muito, né? É até interessante pra empresa se o pessoal aluga e vai pra estrada, né, com o motorhome, porque também a gente teria que preservar ele ali de alguma maneira. Tá fazendo desconto quando vem furacão, a gente eu na verdade não sei se tem, mas acredito que devam fazer sim, claro, né? Porque tem todo sentido, né? Deve ter uma procura também muito grande, né? Porque muita gente deve buscar isso. Acaba sendo uma coisa doméstica, né? O mercado doméstico exatamente, lá. Quem tá ali, né, no momento. Eu conto, eu não sei se eu contei aqui já, mas
Quando começou a pandemia, eu estava aqui no Brasil e não sei se você lembra disso. Sei lá, acho que foi dia 13 de... 12 de março. 13 de março. Iam fechar as fronteiras. Eu tava lá. Pô, então, eu tava aqui. E eu tinha alugado a minha casa, eu ia passar um tempo aqui no Brasil, e eu tinha alugado minha casa para um casal de amigos meus que estavam lá em San Diego. E aí estourou a pandemia, todo mundo falou, vai fechar a fronteira americana. Daí eu falei, pô, tem que entrar. Eu peguei, voei. Falei, pô, mas onde que eu vou ficar? Não tenho casa. Daí tava aquele negócio de isolamento, ninguém queria que eu ficasse na casa do outro. Daí eu falei... Ninguém te recebe. Ninguém te recebe, exatamente. Aí eu falei com o Randall, e exatamente, falei, pô, preciso de motorhome. Ele falou, pô, mas tá fechando nossa loja de Los Angeles, a gente não sabe como vai ser, não sei o quê. Eu falei, pô, tô chegando em Los Angeles da manhã cedo. Ele falou, tá bom, passa lá e pega o motorhome. Eu peguei o motorhome, desci pra San Diego e fiquei, sei lá, 10 dias dentro do motorhome até esse casal sair da minha casa, consegui organizar. Então foi uma solução ali. Eu fiquei 10 dias em San Diego, morando nas ruas de San Diego ali mesmo. A história é muito legal. E foi a solução, porque eu tava de lá também, trabalhando, computador, Wi-Fi, não sei o quê, encostava na frente da minha casa, da casa de uns amigos, e fiquei ali com a estrutura do motorhome. Essa flexibilidade é muito legal, né? Essa possibilidade que o motorhome dá de você realmente levar a sua casa, né? Você acaba exatamente. levando. E é uma solução, às vezes, para coisa que você nem espera, né? Então acaba virando uma solução. Essa história que eu falei, dos próprios médicos ficarem nos motorhomes durante a pandemia, foi... isso também... A gente vai criando, né? Acho que essas possibilidades. Nessa história até de possibilidades, eu falo, todas as vezes que eu viajei, sei lá, devo ter viajado já umas 15 vezes, pelo menos, de motorhome, a gente faz o planejamento, cria uma rota, e eu nunca fiz aquela rota exatamente. Eu sempre mudei. Então... faz parte de você realmente... Você fez Canadá agora, né, Edu? Acabei de voltar. Como é que... Foi muito legal. Foi a primeira vez nesses 10 anos que eu consegui ir para o Canadá. Bem parecido com o que a gente tem nos Estados Unidos, na estrutura, as estradas também. Até estive em Toronto, bem parecido com São Paulo, aquela coisa de trânsito na cidade e tudo. O que a gente até fala, cidades grandes, o ideal é você pegar para sair de motorhome, não entrar na cidade, porque obviamente acaba sendo um limitante, né? Pelo tamanho, né? A flexibilidade que você tem do motorhome na estrada, ela é limitada na cidade. Então eu gostei bastante. Eu fui para a região lá de Niagara Falls, fiquei num camping fantástico. E os campings são como nos Estados Unidos, com toda a estrutura? A gente ficou numa das redes, né? A COA, que é uma rede grande que tem na América do Norte. É fantástico. Assim, você tem toda a estrutura de um resort, com atividade para criança. Eu saí de lá no penúltimo dia antes deles fecharem para a temporada de inverno. Né? No Canadá, por conta do frio, eles fecham no final de outubro e vão reabrir em abril, ano que vem. Nossa, assim. Então, isso estou falando da COA, né? Alguns campings até permanecem abertos para clientes, mas como a demanda cai muito, eles acabam fechando e reabrem no ano seguinte. Mas os motorhomes estão disponíveis mesmo no inverno? Eles estão disponíveis para alocação. Tem que ter um preparo, né, por conta da parte hidráulica. Se ele estiver em temperaturas abaixo de zero, ele tem um preparo. Bom estar, né? Porque ali você vai estar abaixo de zero. Sim, e aí você tem algumas restrições, né? Você não tem a parte hidráulica funcionando, então algumas pessoas até utilizam o motorhome, mais ou menos como o Toco usou. O pessoal vai para a estação de esqui, usa o motorhome como um quarto adicional e tem uma base de uma casa ou base num quarto de hotel e você utiliza. Essa é uma dúvida que é legal a gente falar aqui, porque muita gente sempre pergunta assim, pô, mas a gente até teve uma cliente no evento, né? Mas vou em dezembro, e o frio? E tem que lembrar, né, que nossas férias é frio lá, é inverno lá. A minha experiência, eu viajei agora em dezembro e janeiro, eu tinha que desligar o aquecedor, tipo, no meio da noite, porque eu passava calor, então, claro, não imagino no Canadá com menos, sei lá quantos, mas nessas viagens que a gente fez, que tava 1 grau, 5 graus, eu não passei zero frio. Muito, Califórnia, muito... metade dos Estados Unidos para baixo, você não tem muita dificuldade. Obviamente, você tem que estar consciente
Eu falo, alinhando as expectativas, não tem problema mas nenhum. eu tô querendo colocar assim, o motorhome você não passa frio, porque internamente. No inverno você passa calor, porque ele é bastante confortável, né, nesse sentido. Antes de falar um pouquinho dos destinos, que eu acho que é legal a gente explorar os lugares que você já conheceu, só uma dúvida com essa questão do inverno, porque, por exemplo, muita gente pergunta, eu vou pegar um motorhome no inverno na Califórnia e vou passar por algum lugar que está frio. Se ele só vai passar naquele lugar, ele precisa já fazer a adaptação para o inverno ou não? Qual que é a recomendação de vocês? Não, a recomendação é se ele for pernoitar, ficar mais de 12 horas num lugar parado, esteja abaixo de 0 graus. Né? A gente até teve um caso, estava conversando com um cliente que não congela, Edu? Congela toda a parte hidráulica e os canos podem estourar. Né? A gente estava um cliente conversando esses dias lá no evento que deixou a mangueira de descarte para fora. Congelou a mangueira, congelou aquele dia. Teve que colocar e colocando água quente para descongelar a água que estava dentro da mangueira. Aquela mangueira flexível, né? Então ele precisa ajustar, aquela congelada não funciona. Né? Então, também, se por um acaso ficar mais tempo, não deixar a mangueira estendida. Mas se for passar, não é um grande problema. Né? Se você tem um volume de água, ela demora um tempo até congelar. Se você for pernoitar, aí você tem que já começar a pensar como fazer. E se por acaso também tiver, você pode comprar aqueles... tem galões de um líquido anticongelante que você pode colocar no vaso, na pia, no chuveiro, porque aí... segurar um pouco, né? Você se preserva e não correr esse risco, né? Porque depois também descongelar e descongelar, você arrebenta qualquer tipo de encanamento. Né? Não, é engraçado, eu viajo bastante pra neve, né? E ninguém presta atenção, quem não tá acostumado com limpador de para-brisa. Porque a água ali congela, e daí a hora que você liga, ele liga, começa no gelo, liga, que você não enxerga nada. Então você compra um líquido especial que é anticongelante, que você coloca aí né? no limpador de para-brisa ali a água, exatamente para esse problema, porque senão... E o problema é que ele começa a congelar e às vezes ele congela a saída e não sai. Pode até a água estar lá dentro, ter um pouco de água ainda, mas ele congela a saída, não vai sair água ali, aí vira um... A gente não tá muito acostumado, né? Brasileiro nesse frio. Eles têm e eles estão acostumados, né? O americano está acostumado, porque também, metade dos Estados Unidos praticamente congela no inverno, né? Então... eu perguntei essa ideia do Canadá, da minha pergunta foi porque quando a gente esteve na Cruz América, eles falaram, putz, o Canadá é um destino que ainda não é tão visitado por brasileiros, que é uma bola da vez, que a gente tem que divulgar, então é legal ter o teu entendimento, o teu feedback de que é uma viagem tão confortável quanto para os Estados Unidos. Ele tem até custos mais baixos, né? Podem ter, né? Porque você pegar o primavera, o outono, você consegue boas oportunidades. Mas uma coisa que eu me surpreendi agora no Canadá, por exemplo, até com o PIN aqui, esse ano a gente a Cruza Canadá está comemorando 35 anos. Então, realmente acho que tem uma relevância e uma procura também que está crescendo pelo Canadá. E uma coisa que eu não sabia e aprendi nessa viagem, essa época do ano, outubro, antes do outono, né, antes do inverno, a floração das árvores é maravilhosa. E apesar de estar começando a fazer frio, a temperatura, eu não peguei temperatura abaixo de 5 graus, não. Então, e fui bem no finalzinho de outubro e estava tudo lotado. Impressionante. Quantidade de asiáticos que já conheceram, já sabem que essa época do ano é maravilhosa, as tonalidades das cores das árvores, que eles lotam os hotéis. E o motorhome, como já está entrando na baixa temporada e tem os preços razoáveis, é uma alternativa também para você poder conhecer. Então, o que a gente fala também na Califórnia, por exemplo, de janeiro, baixa temporada para o motorhome, uma ótima oportunidade para o cliente viajar. Os preços são mais baixos. São baixos. Quem for surfar, né, aproveita que é a época certa. E quem for conhecer também consegue conhecer, porque não vai ter muita restrição. Não vai precisar no sul, né, na Califórnia, Los Angeles para baixo, pensando. Não vai ter restrição de a questão de congelamento. E vai poder conhecer e aproveitar a nossa época de férias e aproveitando lá. Coincidentemente, as 3 vezes que eu fui no final do ano, que é quando tem as férias, né, escolares. Uma das melhores, onde tem preços bons.
Mas você pode viajar também em outras épocas e pegar boas ondas pela Califórnia de motorhome. Eu dei sorte nessas vezes, não peguei tanto frio e sempre consegui boas condições. Eu costumo falar essa questão de surfista, uma coisa que é muito legal do motorhome também, que a gente não cobra por motoristas menores de 25, então tendo 21 anos habilitado pode dirigir, e a gente pode ter até 7 motoristas adicionais. Normalmente os grupos de amigos surfistas, 21 anos, quiser viajar, 7 amigos surfistas com 21 anos, pode viajar de motorhome e não pode de carro. Para quem pega onda, viajar de motorhome pela Califórnia é um sonho, porque você vai procurando onde tem. Exatamente por não ter o hotel bucado, né? Então você vai indo para os melhores lugares. Vai seguindo, literalmente vai seguindo o swell, né? Eu fiz essa viagem já, acho que eu já fiz 2 vezes com os amigos para surfar só, e exatamente assim. Pega sem destino e vai, né? Eu tive uma experiência em Rincon, que estava uma previsão muito boa mesmo. E aí a gente chegou bem cedo. Na verdade, o Andrei, que era meu sócio, estava com o motorhome e eu estava de carro. A Claudinha, minha esposa, me deixou lá. Então eu peguei onda e, teoricamente, se está de carro, você ia ter que sair para comer alguma coisa. Não, eu saí, fui pro motorhome, a Kaline fez uma macarronada, a gente almoçou ali e já fui cair no mar de novo. Dá inveja pros outros surfistas ali. Então eu peguei mais tempo. Cara, isso, e fora que você também pode estar no seu motorhome e ser o primeiro a cair no mar, porque você já tá lá, entendeu? O cara precisa acordar para ir para lá. Então tem esses diferenciais, assim. Acho que, e tem muito lugar com onda boa, com estrutura para motorhome. Em Trestles, que hoje em dia onde acontece as finais do circuito mundial, você tem 2 campings muito, muito perto, assim. Você já tá lá, né? Então, para quem pega onda, isso faz uma puta diferença. Você já tá lá, né? Edu, fala um pouquinho mais das suas experiências pelos Estados Unidos, o que você já conheceu, você falou, pô, mais de 15 viagens para lá. Quantos estados, né? O que você... Os lugares que você mais gostou, por quê, o que você fez de diferente, conta um pouquinho dessas viagens aí. Olha, já fiz... Vamos dividir, né? Acho que pelas regiões. Pela linha do tempo, pela linha do... Pra lembrando, ativar a memória, geografia, né? ou pelo seu... A minha primeira viagem foi Califórnia, né? Comentei. Peguei São Francisco. Aí eu fiz Napa Valley ali. Que é legal, hein? Foi muito legal. Você poder tomar o seu vinho e dormir sem sair dirigindo, né? Eu tava sozinho viajando. Então o que eu fazia? Eu ia de manhã, dirigir até a vinícola, fazia a degustação de manhã, ia pro motorhome, fazia meu almoço, dormia e saía depois do final do dia, né? Depois já tava mais... Então, se você não... se você quiser dar um cochilo no seu carro, que porra, entendeu? Eu dormia, depois saía, tava... Lá você tem que tomar cuidado, você não pode dirigir. A gente tem uns clientes que fizeram Napa Valley, eles contaram que eles tinham um restaurante de um brasileiro, mas que eles fizeram a degustação e encheram a cara e aí o cara, não, pode dormir aqui. E eles já estão em casa, né? Isso é muito legal. Aí, essa viagem eu fiz Napa Valley, foi do balão, quando que eu vi o balão pela janela. Fui para Lake Tahoe, Reno. Então, peguei aquela parte mais norte ali. Muito legal. Lake Tahoe é fantástico. Assim. Acho que é pouquíssimo conhecido. O pessoal até brinca que você tem a Lake Tahoe dividido entre Nevada e Califórnia. Tem a parte da Califórnia, que por incrível que pareça é a parte calma de Lake Tahoe, né? E Nevada, que é a parte de balada de Lake Tahoe. E você tem aí tem a estação de esqui também, quando você vai em outra época, que é super interessante. E pouca gente fala, mas é interessante, onde tem estação de esqui, no verão tem muito mais atrativo turístico que no inverno. No inverno você está restrito ao esqui, mas no verão tem bicicleta, tem trilha. O lago vira uma praia, né? O lago vira uma praia, Tá tem que fazer stand-up, barco. Então, isso o brasileiro ainda não conhece muito. Captou. Vale muito, é muito a pena. E assim, Lake Tahoe é cristalina a água, né? Então, toda a água do degelo, não, você fica ali, é maravilhoso. Eu já fiz Flórida, ambas as costas ali, desde Miami, Fort Lauderdale, Sun Beach. A região leste da Flórida, ali, Sun Beach, Tampa, eu acho que agora está começando a ser conhecida, mas também é fantástico. Tem um camping ali, que quando eu gosto de ficar em Sun Beach, que é
fica numa ilha chamada Madeira Island, que é muito legal. O camping é numa ilha, direto nos pântanos em volta. Você pode pegar um caiaque e sair do pântano remando. Legal. Então é muito legal. Tem uma questão, já que você está falando da Flórida, mas acho que o principal destino dos brasileiros quando vão viajar para os Estados Unidos é a Disney, né? Talvez. Acho que eu tenho muita gente que... Eu posso ir de motorhome para Disney? Pode, e ainda tem dentro do complexo da Disney, no Fort Wilderness, você tem um camping do Tico e Teco. Então é muito legal. Você ainda pode trazer aquele cliente que sempre vai para a Disney e nunca muda. Você pode oferecer para ele uma opção de ficar dentro da Disney, com todos os diferenciais de ficar hospedado dentro da Disney, entrando antes no parque e tudo mais. Tem na pulseirinha. E você tá no camping, à noite tem a fogueira com Tico e Teco. Então, cheio de atração, né? Pelo que tem atração gratuita. Então é muito legal também. E aí o cliente pode ficar lá, fica uma semana lá e depois roda a Flórida. E tem a experiência Disney dentro do próprio camping, né? Eles trazem como eles são. Isso é incrível. Isso é muito conhecido também, né? Eu acho. É muito legal. É muito concorrido também. Ele tem vagas limitadas. Tem vaga limitada e, obviamente, as pessoas... O americano, né, tem essa cultura, o europeu tem essa cultura, então eles já sabem há muito tempo que existe isso e vão lá. Mas é pouco explorado pelo brasileiro, né? Pouco explorado pelo brasileiro. E eu sempre digo, quando essa é uma ótima oportunidade de trazer mais brasileiros para o mundo do motorhome e também de mostrar para o brasileiro que ele precisa de antecipação para reservar um motorhome e o camping quando ele quer esses campings que tem uma procura maior. Porque tem muita gente que vai todo ano para Disney, né? Tem gente que é recorrente, né? Ou até 2 vezes por ano, né? Então, a gente sabe cada vez mais também a questão dos valores dos ingressos aumenta. Você pode ter uma experiência já do próprio camping. Você não precisa ir todos os dias no parque. Você pode ficar dentro do camping e vai ter estrutura de resort, piscina, lavanderia. Muitos americanos passam temporadas até de 6 meses no camping. Né? Eu vi. Quando eu estive lá, eu vi. Você vê, o pessoal coloca cercadinho, já pendura a bandeira americana, leva cachorro. Você tá num filme, né? Leva o projetor de filme. Então, é uma outra realidade. E uma outra realidade legal pro brasileiro... Cultura, né, Edu? Que o pessoal troca muito. Essa cultura também do campismo é legal, porque o brasileiro às vezes reclama, vou para os Estados Unidos, o americano é muito fechado. Mas se ele também não conversa com ninguém, se ele tá no hotel, é difícil conversar. Você tá nesse camping, você tá no... No camping todo mundo vem, quer saber de onde você é, para onde você tá indo, e troca muita ideia. O pessoal fala, dá dica de onde ir, próximo destino. Eu acho a vibe dos campings muito legal. E a relação que você cria com as pessoas que estão lá, né? Eles sabem que você não é do ramo, né? Eles vêm... a gente estava viajando de Cruz América, então... Adesivagem, né? Todo o pessoal sabe que... sabe que nosso carro é alugado, que a gente não é do mundo do motorhome, né? Então, eu, da última vez, conheci uma família ali, eu perguntei para eles, e vocês estão indo... Porque quando eu viajei, a gente fez vários... Eu saí de Los Angeles, mas a gente foi Yosemite, aí foi para Monterey, então cada dia a gente dormia em um camping, né? Quando eu tava nesse de Monterey, acho que era a véspera do ano novo, tava meio chuvoso, e aí tinha acho que era um canadense, eu não me lembro agora, eu perguntei, mas vocês vão pra onde? Quando é que você... não, a gente tá aqui, a gente chegou em outubro, a gente vai ficar até fevereiro. Eles estavam fugindo do frio, e estavam ali em Monterey, mas é assim, não, como onde a gente está... Ele parou o carro dele e ficou lá 3, 4 meses. Eu encontrei uma vez um camping também, era um casal de senhores que estavam no camping e sexta-feira o camping fazia lá uma churrasqueira com marshmallow, projeção de filme com pipoca e tal. Conversar com eles estavam lá 6 meses, eram 6 aposentados, meses. Eles trabalhavam no camping, era um casal já de ter seus 80 anos, trabalhavam no camping para pagar a estadia deles. E eles falaram, de vez em quando meus filhos ligam, perguntam onde a gente tá, eles pegam um voo e vêm encontrar a gente aqui. Então, os filhos que vão ao encontro deles, porque eles já têm essa vida na estrada com o motorhome. E é muito, muito legal esse senso de comunidade que eles têm mesmo, né? Essa galera que viaja muito de motorhome, que tá o tempo todo na estrada. Se ajuda. E muitas vezes, toda vez que eu tô num camping, eu vejo, você tem algum problema, você pode chegar e pedir ajuda, todo mundo vai vir ajudar. O americano tem muito... eles fazem tudo, né? Tá preparado, né? Ele tá preparado, ele tem a maletinha dele ali com todas as ferramentas. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que
eu estacionei ali, daí não tava... Tinha alguma coisa que não tava funcionando. Tem uma churrasqueirinha que ficava fora do meu camping. Aí não tava funcionando. Eu fui falar com o cara da recepção. Aí tinha um senhor lá. Falou, não, pode deixar que eu arrumo. Vamos lá. O cara foi lá e começou a arrumar. E daí acho que a gente começou a fazer um churrasco. Daí já chamei os caras pro churrasco. E eles têm muito isso, né? Eles têm essa... Isso acho que faz a diferença. E a visão que o brasileiro tem do americano não é essa. Mas eu acho que nesse mundo é diferente, né? É diferente, é uma outra realidade. Uma outra coisa que, pensando agora nessa história, que quando comecei a trabalhar com motorhome, eu entendia que ele era um produto muito jovem. E eu tô entendendo, depois de tanto tempo, eu tô concluindo que não é muito jovem. Que, claro, que a molecada gosta, mas tem muita gente, como esses casais, como você comentou, aposentados, que vão e ficam 3, 4 meses. Agora, no nosso último evento, eu atendi um casal que foi lá porque eles querem comprar um motorhome para ficar 6 meses, eles são aposentados, 6 meses no Brasil e 6 meses no motorhome. A ideia o projeto de aposentadoria deles é comprar um motorhome. Eles não estavam decisos se era na Europa ou se era nos Estados Unidos. E é um plano de aposentadoria. Tem muito disso lá. Tem estacionamentos próprios para motorhome. Tem muita gente que tem esse motorhome europeu que tem um motorhome lá, coloca... Quando eles não estão no meu sentimento, quando a gente começou a trabalhar, eu entendia que era uma coisa jovem, mais de molecada. Por conta, acho que do camping, né? Isso remete muita gente a camping, é só jovem que faz. Mas a gente conheceu muita gente na estrada. A gente tem para locação na Cruz América, acho que a média de idade deve estar em torno dos 40 anos. A gente tem muito grupos de amigos viajando. São casais com os filhos pequenos. Aí casais com crianças pequenas. As pessoas perguntam, mas dá para viajar de motorhome com um recém-nascido? Eu sempre falo, acho que é a melhor maneira de você viajar com recém-nascido, porque você tem tudo lá, você tem estrutura de casa. Eu tô com uma cliente hoje no meu WhatsApp, que antes da gente entrar, que ela mandou exatamente essa pergunta. Eu tô indo com uma filha de 1 ano e 7 anos, dá pra ir? Tem problema, né? E aí eu acho que essa média de idade pro americano que vive mais na estrada já é mais velho, porque ele já é o aposentado, já é quem... mas Fabrício, agora com essa questão de home office, né, de pós-pandemia... Exatamente. Eu não sei, cara. Talvez isso possa... eu digo 40, mas é porque você que tem gente jovem e tem gente mais velha. Então a média fica ali no meio. Mas você tem gente também... Eu acho que a diferença é que o perfil do brasileiro que tem motorhome no Brasil e o que tem motorhome nos Estados Unidos talvez seja um pouco diferente. No Brasil, talvez seja 90% já de aposentados. Porque é o cara que... já se aposentou, tem o dinheiro, vendeu a casa e mora no motorhome. Lá nos Estados Unidos, na América do Norte, o cara tem a sua casa e tem o seu motorhome. Então ele já vem desde de jovem com motorhome e chega uma época do ano, tá no Canadá, talvez 80% das casas no Canadá tem um motorhome do lado, porque chegou o inverno eles vão embora. Nos Estados Unidos eles gostam para conhecer novos lugares. Então essa é um pouco a diferença do mercado brasileiro. Mas o viajante a lazer que loca com a Cruz América tem tão natural, né, para o americano, essa cultura do motorhome é tão desafiador para quem está no Brasil e nunca foi, né? A gente atende muita gente que, mas tem essa insegurança. Acho que quando isso for quebrado assim, acho que vai aumentar muito o número de pessoas que vão poder ter essa experiência. E é engraçado que a gente brinca lá, né? Passou, olha, daqui é o americano raiz, né? Você passa na frente da casa do cara, tem um motorhome do lado, tem um barquinho velho ali que ele usa pra ir pescar, pra fazer as coisas dele. É o americano. O motorhome às vezes puxando o barquinho. Exatamente. E é isso, né? Porque eles... E acho que o poder, nesse ponto, né? O poder de consumo deles, eles têm o modo de vida de comprar as coisas e eles vão pagando a vida inteira, mas eles conseguem ter motorhome, ter barco, ter casa, ter carro, ter não sei o quê, e conseguir viver a vida, se aposentar e curtir tudo isso, né? Acho que é um pouco do estilo de vida. Mas continua com os roteiros ali que você... Tava na Flórida, já vai engatando uma coisa. Eu fiz também uma viagem interessante de Nova York para Washington, que era um roteiro que o brasileiro fazia muito, né? Nova York, Miami, pela estrada e tal. Fiz só um trecho, mas que foi interessante para fazer essa comparação com Costa Oeste e Costa Leste, né? Eu peguei Nova York, né, na parte sul de Nova York. Não fiquei em Nova York, porque Manhattan você não pode entrar com motorhome, nem recomendaria, né? Mesma coisa de São Francisco. Nem de carro, né? É melhor de...
Táxi, Uber, transporte público metrô, não vale a pena, que nem São Francisco. Só de grande não é a melhor maneira. Eu fui descendo, fui para Filadélfia, Baltimore e Washington. E aquela região tem a parte muito forte da Guerra Civil Americana. Então, quem gosta de história, você pode começar por Nova York, conhece Nova York, e você pega e vai descendo Virgínia, ali Maryland. Você vai conhecendo um pouco dessa história da Guerra Civil Americana. E esse camp que eu até comentei dos senhores de 80 anos era essa região de Washington. E eu deixei o motorhome parado ali, porque o próprio camping tinha um transfer até Baltimore, que também tem coisa bem interessante, né? Baltimore é pouco falado, mas é interessante. Tem Anápolis, que também está totalmente ligado à questão da Guerra Civil. Tem base aérea militar norte-americana e tem uma academia militar. Então, que é fantástico. Você se impressiona, fala Anápolis. E foi lá também, se eu não me engano, onde foi escrita parte da Constituição americana. Então, é super forte essa parte dos direitos civis também ali. E também do campus você tinha um transfer para Washington. Então, Washington, Baltimore e Anápolis, você parte de um mesmo camping, pode deixar o motorhome estacionado e conhece essas cidades um pouco maiores, que teriam um pouco de maior dificuldade de locomoção com o motorhome, você consegue aproveitar estando num camping. E tem Filadélfia também. Filadélfia já é uma cidade talvez um pouco maior. Balboa. Tem Rock Balboa. Maior destaque da Filadélfia. Mas aquela região é uma região muito, culturalmente, é muito forte, né? Para a criação do Estado americano como um todo. Óbvio, né? Correndo. Claro. Tirei foto com a estátua. Ali é muito forte, né? Minha filha mais nova foi muito cedo quando nós mudamos para lá e ela sempre traz essa parte da história americana. E eles têm um lado de... Eles vão muito atrás disso, né? Eles querem... Então, boa parte do americano tem que fazer essa rota, tem que conhecer essa região, acho que eles estimulam muito isso, que é parte da história deles, né? De onde até um pouco de onde os Estados Unidos chegou hoje passa por essa... esse sentimento, né, de patriotismo que eles têm pelo país, né? Não é nada político, é uma coisa realmente de como surgiu o país. Isso é muito legal. Esse patriotismo desse lado é muito, muito forte, realmente. É legal isso, é importante ter isso mesmo, né? E acho que é outra região que para mim também foi fantástica, foi uma experiência que a gente teve, foi sair de Phoenix, né, onde é a sede da Cruz América, e subindo na parte central dos Estados Unidos, ali, no próprio Arizona, tem Sedona, é uma cidade fantástica, é uma cidade, eles falam lá que é um dos vórtices do mundo, que ela está tem uma energia especial, porque ela não é um vale, né, não sei se foi porque caiu um meteorito, tem toda uma energia mística envolvida da cidade, rochas vermelhas. Então, é uma cidade também fantástica, eu não conhecia. Vale super a pena ficar uns 2-3 dias ali para conhecer. E aí você subindo, entrando em Utah é um estado assim, fantástico. Você tem 7 parques nacionais no mesmo estado e você pode ir passando de um para outro, assim, de motorhome é fantástico. Lá que eu faço muito essa comparação de, talvez desses 7 parques nacionais, só um tenha um hotel dentro do Parque Nacional. Ou seja, os outros não têm hotel. Proporciona... Você acordar de manhã ali dentro do Parque Nacional. Para mim, pessoalmente, eu não conheço ainda nem Yosemite, nem Yellowstone, por incrível que pareça. Ainda não consegui fazer essa viagem. Tá faltando na minha lista aí. Mas até hoje o Parque Nacional que, para mim, assim, marcou muito foi o Zion, que é um parque... Esse é um destino concorrido, né? Também. Todos esses parques nacionais ali, normalmente as pessoas fazem os 7 na sequência, né? Então... Tem um circuito. Tem um circuito de parques, ou você sai de Phoenix, ou sai de Vegas, né? Muita gente sai de ou Vegas, de Denver, ou Salt Lake mesmo. São bases importantes para a Cruz América. Dependendo do seu roteiro, né? Às vezes o pessoal pega de Utah e sobe para o norte. No meu caso, a gente estava em Phoenix e subiu para lá. E depois foi para Las Vegas. Então tem muito a conhecer. E Zion, 2 coisas que me marcaram muito foi a possibilidade de você caminhar no rio, no meio de o rio está no canyon, né?
Você caminha no rio, em várias curvas do rio, e você vê as formas geológicas que o rio, quando enche, fez nas paredes do cânion. Então, assim, é fantástico. E a água o chão é de pedra. Você consegue andar. É bom levar aquele sapatinho de borracha, né? Obviamente. Ou molha o teu tênis. E uma outra parte muito interessante é você, quando entra pelo lado oeste do parque, o parque, como ele está mais ou menos no fundo desse canyon, a parte oeste você entra por cima. E para entrar tem um túnel cavado no meio das rochas. Né? E é um túnel que acho que tem uns 2, 3 quilômetros. E você está de motorhome, eles têm que fechar o túnel para quem está vindo do outro sentido. E você desce no túnel na pista do meio, né? Para não encostar nas laterais. Então você tem a exclusividade do túnel só para você. Fechado ali. E tem uns certos momentos que tem o buraco no túnel para entrar ar. E você consegue ver lá embaixo no canyon. Então, se entrar por ali, você marca, assim, fica registrado na memória de qualquer um que passa por ali, porque é impactante mesmo, é bem forte lá. Acho que são essas que realmente... Eu repeti algumas viagens, né, porque a gente leva brasileiros para conhecer, né, agentes de viagem para conhecer lá, então a gente acabou repetindo algum. Diga. Não, eu falei, essas são as que mais te marcaram, então, sim, essas viagens. O sul dos Estados Unidos você chegou a conhecer ali? Claro, é uma outra que estava faltando, realmente eu estava tentando lembrar que eu fiz justamente, a gente estava conversando antes a gente estava lá no momento que fecharam as fronteiras, a gente fez todo o circuito ali de Nova Orleans, subindo Mississippi, Kentucky, passando por Graceland ali no berço do Elvis. A Rota da Música. Rota da Música. Ali tem Rota do Whisky, juntando com blues. Em Graceland, né, na cidade ali do Elvis, tem inclusive um camping em própria Graceland. Você pode dormir lá para conhecer a região. E aí você tem Memphis, Nashville, com o Museu do Country. Eu não sou nenhum especialista ali, mas a gente acaba passando muito rápido, mas tem muita coisa, muito mais coisa do que a gente conheceu. Tem as gravadoras lá, dos primórdios, quando surgiu o Elvis e outros famosos aí do country. A gente vai ter uma conversa com um especialista nessa região nos próximos episódios. Aí. E é bem surpreendente também por esse lado, né? Porque lá a história são dos escravos, com a música, e como tudo isso, um caldeirão, talvez parecido um pouco com o Brasil, né? Um caldeirão que aconteceu ali. Acho que não é à toa que a gente tem em New Orleans também o Mardi Gras, que é um pouco do nosso carnaval. Então, essa mistura, né? A própria história do Elvis, né? Que o Elvis só é o Elvis porque ele bebeu na fonte de outros músicos ali. Uma dúvida. E esse é um destino ainda menos explorado por brasileiros? Sim. A gente... Não é pouco, né? Tipo, É bem pouco. A Cruz América abriu a loja até de New Orleans, era uma demanda que a gente tinha, provavelmente há uns 4 anos atrás só. Não era uma loja que a gente tinha a possibilidade de fazer um circuito por ali. Então, dá para você pegar em New Orleans, rodar, você pode ir até Nashville, devo ir em Nashville, ou pode ir até Charlotte, na Carolina do Norte, ou pode, inclusive, ir até Atlanta, que Atlanta, muitas vezes as pessoas não sabem, mas Atlanta é o berço do hip hop nos Estados Unidos. Sim. Eu não sabia. E atualmente... Tô aprendendo muita coisa. Onde são feitos a maioria dos filmes de Hollywood são feitos em Atlanta. Você acredita? Tem os estúdios, o estado da Geórgia tem um incentivo muito grande para filmagem ali. Então, muitas cenas de filme que... Tem Coca-Cola, não é isso? Tem Coca-Cola, tem CNN, tem o Parque Olímpico também, né? Que teve as Olimpíadas lá. Atlanta também é uma outra cidade que, para o brasileiro, de fácil acesso, né? A gente tem voo direto. Tem uma das companhias. E que acaba não sendo também tão explorada. É interessante. A gente está conversando aqui, você viu quantos destinos... É infinito, né? A gente pode conhecer, não precisa ficar preso muito... Às vezes só Disney, só Nova York,
só Los Angeles, tem muito que explorar. Eu acho que o Golfo do México em si, o brasileiro explora muito pouco, né? A costa ali, a parte de dentro. Vão muito, quando fazem Flórida, vão muito... Não, então, a Flórida, eles fazem muito o lado, a costa leste, né? Mas aqui o Golfo do México, até passando em Orleans. Pô, tem um lugar que acho que muita gente vai pro Texas, mas tem Corpus Christi ali, que é um lugar que você, pô, nem parece... Você tá na beira do Golfo do México ali, é um dos poucos lugares que o motorhome você entra na areia, você pode ficar ali na areia, e dependendo da época do ano, temperatura, pô, perfeita, o calor. Eu tive no norte da Flórida, né, chamam de Panhandle, né, aquela abazinha ali no norte, oeste da Flórida. As praias ali, eu me surpreendi. Eu não andava de motorhome, eu fui numa oportunidade, estava com a minha família. Tem uma vibe, é difícil falar, né, mas tem uma vibe californiana no norte da Flórida, que a gente tem no imaginário, né, brasileiro, aquela coisa de Califórnia, San Diego. Mas você encontra ali também no norte da Flórida. E tem, assim, eu não escutei nenhum brasileiro. Estive lá. Ninguém vai pra lá. Então quem tá procurando também um lugar para não encontrar muita gente, brasileiro, muita gente, dá pra... tem muita coisa nova, né, que o cara pode fazer de motorhome. Isso que é legal, a gente ter essa lista, né, dos lugares menos explorados, menos conhecidos. Tem muita coisa legal. Estados do Sul mesmo. A própria Rota 66, né? Muito se fala, mas pouco se faz, na verdade, né? E você fez na sua última viagem pelos Estados Unidos, acho que em maio do ano passado, você fez uma rota bem legal também ali com... Eu vou esquecendo, tá vendo? Eu tava lembrando mapeando. Ali você passou pelo Texas também. Sim, eu fiz um roteiro, a gente ficou num Big Bend National Park. É o parque menos visitado dos Estados Unidos. Que a cidade mais próxima está a 2 horas. O parque fica na fronteira no Texas com o México. E é considerado um dos melhores lugares do mundo para se ver acho que é clear sky que eles falam. O céu mais limpo você consegue ver. A gente chegou a ver estrela no horizonte. A gente acabou dormindo no alto, dentro do parque. Esse parque tem muito pouco camping, mas como ele é muito amplo e pouquíssimo visitado, você pode dormir em áreas no meio do parque. Eles têm uns platôs assim. A gente parou, estava com 2 motorhomes, colocamos um do lado do outro, colocamos uma churrasqueira, fizemos um churrasco e fomos assistindo o céu mudando à noite. Fantástico. Teve até um pessoal que estava com a gente que tirou uma foto profissional, né, como diz, fotógrafo, que, segundo especialistas, ele conseguiu captar a Via Láctea. Caraca. Então, aí eu não sou especialista, mas assim, a foto que saiu é aquela mancha branca, assim, que era a Via Láctea. Então, duas viagens que eu esqueci que eu já fiz. Não que eu esqueci, mas não lembrei nada. Para esse lugar, na fronteira do México, onde é que você pega o motorhome em qual cidade? Onde é que tem uma loja perto? Ou não tem perto? No Texas, a gente tem loja em Dallas e Austin e em Houston. Então, você consegue, inclusive... Muita gente não sabe, né? Mas o Texas é tão grande que se você cruzar de leste a oeste, são acho que mais de 12 horas dirigindo. Só para ter uma ideia do tamanho. Também, né? Hã? E fusos horários também. Muda o fuso horário no mesmo estado. Então você consegue fazer circuito só dentro do Texas, que é também uma outra experiência. Ali a gente fez esse Big Band, realmente foi impressionante. E Austin é uma cidade demais, né? Você tá no Texas, parece que você não tá no Texas, é uma cidade diferente, assim. Cidade com morros, né? Acho que o imaginário brasileiro também, Texas é só plano e deserto. Faroeste. E você chega em Austin, tem na beira do rio. Na beira do rio, as pessoas a vida muito ao ar livre. Cidade universitária, tem bastante gente jovem. Esportes, né? Bastante esporte. Sede é uma sede de várias empresas de tecnologia também. Acaba atraindo estudante e tecnologia. É meio que o Vale do Silício no Texas, né? Que eles falam. E o que... Dessa história toda, assim, dessas viagens, o que você traz mais com a experiência do motorhome, assim? O que você poderia
falar para o pessoal que está vendo a gente aqui agora dessa vivência? Olha, eu acho que o brasileiro precisa se permitir conhecer essa experiência de viajar de motorhome. A gente, como está falando, né? Existe ainda uma barreira visual, talvez, do que seja uma realidade de motorhome. E a gente precisa entender, o brasileiro precisa entender que é uma viagem para qualquer pessoa. Desde, a gente falou, grupos de amigos, excelente para a família, você poder fazer sua comida do seu jeito, seu café da manhã. Acho que o brasileiro valoriza muito o café da manhã. Eu, quando viajo, faço lá meu ovo mexido, minha fruta, que normalmente você não encontra em hotel dos hotéis americanos. E é uma experiência confortável, porque as pessoas associam ainda muito a palavra camping a um perrengue. E eu escuto ainda até hoje, escutei essa semana, não é pra mim, não, eu quero ser mimada, eu quero ter o conforto, não quero limpar. Mas quando você entra nessa realidade, questão de limpar, a área interna do motorhome é tão pequena que você não suja. O lixo, se você estiver no quarto de hotel, você vai consumir as bolachas, você vai ter que jogar no lixo. A sua movimentação para jogar no lixo. O descarte das águas é uma coisa tão simples. Se você tiver com criança vai querer fazer sozinha, porque se torna uma diversão. Uma brincadeira. Então, o brasileiro precisa se predispor. A palavra certa não é aventureiro, nem nada disso. Você ter um espírito livre de se permitir conhecer uma viagem diferente. A palavra certa é experiência. É uma experiência que você não... que é muito boa de ser vivida. E sem abrir mão do conforto. Aquela questão também, tem muita gente que tem receio, vou ter água quente para tomar banho, o chuveiro é quente. É zero perrengue, é uma delícia. O motorhome tem toda a estrutura, a gente fala muitas vezes que não necessariamente você precisa usar todas as facilidades que o motorhome tem, chuveiro, banheiro. Se você estiver no camping, você não precisa usar ali. Você tem toda a estrutura no camping. Então, se você não quer, vou ter que limpar o banheiro depois, vou ter que jogar algum produto para não ficar cheiro. Ficando em camping, você não precisa todo dia fazer esse descarte, essa limpeza. Só que ele vai te proporcionar, por exemplo, em parques nacionais, vai te permitir, por exemplo, nesse caso do Big Bend que a gente teve, o parque é muito grande e a cidade mais próxima está muito longe. Como a gente estava de motorhome, a gente chegou na parte que tem um canyon, que é a divisa do México com os Estados Unidos. Um lado do canyon é México e outro é Estados Unidos. E a gente chegou no momento do pôr do sol. O sol entrava no meio do canyon. Aquele tipo de coisa, se você tem a preocupação de ter que ir naquele dia para um hotel, no pôr do sol, você já está cansado, você teria saído mais cedo e não teria tido essa experiência ali. Então, o motorhome te proporciona experiências, talvez fugir do grande público, horários de grande movimento. Você pode estar dormindo no parque e acordar cedo e visitar, e estar até tarde no parque e conhecer. Então, te dá essa flexibilidade e uma autonomia que nenhum outro tipo de hospedagem vai te dar. Então, acho que é uma questão da gente, aqui nessa conversa, poder falar dessas experiências, alinhar um pouco a expectativa que o brasileiro tem, a visão do que é o mundo do campismo, ficar de motorhome, e saber que tem toda a estrutura. Então, a primeira viagem que a gente vai voltar. Com segurança também. Acho que é importante tocar nisso. Acho que você se sente seguro lá. Eu parava com minha família muitas vezes na rua, me sentia seguro, não tinha menor sentimento de que podia. Tinha que virar chavinha, né? Que eu falei, a questão de eu dormir na rua lá, escutar o maçarico, achando que está sendo soltado. Não, na verdade era um balão. Eu acho que além de experiência, além de flexibilidade, tem segurança. Então, acho que se faz. A gente recebe muita gente que também pergunta sobre isso, mas é seguro? Mas eu falei, cara, sim, é seguro. É uma coisa que eu consigo. O que eu vivi, né? Eu viajei com meus filhos, então. É bem isso. Quanto mais pessoas viajando, vão compartilhando isso. Realmente que é tranquilo. A gente vai ter um cliente que fez essa viagem também aqui, falando no podcast. Ele teve essa mesma visão. Então, acho que tem segurança, tem flexibilidade, tem experiência, tem muita coisa bacana. Tem economia, né? Que é uma palavra que
também toca em muita gente que está pensando em viajar, você tem possibilidades de fazer o seu jantar, não precisa sair para jantar fora, né? Então, são vários e vários pontos que eu acho que favorecem uma viagem de motorhome. Na minha opinião, eu sou suspeito, né? Eu trabalho com isso, mas assim, a minha experiência e da minha família foi muito positiva, foi muito... A gente vai voltar em breve. E é importante também, acho que essa questão da segurança também tem a ver, a gente estava conversando antes, a estrutura que a Cruz América tem ao redor dos Estados Unidos, também o cliente conta com esse suporte de uma assistência, de um 0800, para poder atender ele. E alinhando também as expectativas, a gente sempre tem que falar, costumo brincar um pouquinho, mas o motorhome, ele é uma casa, ele é um carro, então na nossa casa dá problema, às vezes com a luz, alguma coisa de encanamento, né? O carro também ele é mecânico, pode ter uma coisa que não estava prevista, mesmo fazendo as revisões, pode dar algum problema. Claro. E o motorhome pode dar um pouco das duas ao mesmo tempo. Então, contando com o suporte, sabendo que a gente tem uma assistência espalhada pelos Estados Unidos, que vai prestar uma assistência o mais rápido possível, também dá uma segurança para o nosso cliente de poder partir. E com um canal de atendimento em português, para quem não fala inglês. A gente tem uma empresa terceirizada que faz esse trabalho de intérprete. Isso é legal com as pessoas saberem, né? É verdade. Quem não fala inglês vai alugar um motorhome na Cruz América, ele... Tem na própria loja também, a gente tem um aparelhinho que chama Pocket Talk, que é um tradutor simultâneo. Então o cliente pode solicitar ali no momento de fazer a vistoria de como está o motorhome, ele pode solicitar e vai tirando as dúvidas. Isso é super importante. O cliente não pode sair da loja na retirada com dúvida. Para que não tenha casos, que a gente já teve casos de cliente que, nessa ansiedade de viajar, né? Acho que a gente, óbvio, todo mundo está de férias, quer sair o mais rápido possível. Mas nessa ansiedade de não prestar atenção no vídeo, de orientação, você pode perder um ponto e atrapalhar a sua viagem. A gente teve já um caso de cliente que viajou 4 horas, tomou banho, e aí, por exemplo, ele tomou banho 15 minutos, toma em casa, e o tanque, obviamente, encheu e começou a voltar água. Ele não tinha visto o vídeo que tinha que fazer o descarte. Ele imaginou que vai ficar água ali. E no tempo que ele ligou para a agência para reclamar, física, né? Ele dirigiu de volta para a loja para reclamar, para poder saber que era o descarte que ele tinha que ter feito. Então, quanto mais informação também o cliente pegar antes da viagem, falei, o planejamento pré-viagem, motorhome, é também essencial para poder alinhar essa expectativa, entendendo como funciona, chegando lá, ele vai ter vai aproveitar especificamente a viagem, né? Não achar que vai perder tempo com esses itens a mais que ele não está acostumado. Boa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Saindo um pouco dos Estados Unidos, você já teve experiência de motorhome em outros lugares, sem ser Canadá e Estados Unidos? Eu tive recentemente uma viagem pela Europa. Fiz ali Alemanha, República Tcheca. Um perfil um pouco diferente, né? Já com um motorhome, perfil numa van, né? Foi só eu e minha esposa. Mas também muito interessante poder fazer esse paralelo, né? De como é viajar nos Estados Unidos e viajar na Europa. São sistemas até diferentes, né? Os motorhomes, a maneira de descarte. Obviamente a Europa tem muita cidade histórica que você não consegue entrar. Ruas menores. Então você acaba tendo que ter um planejamento, como você tem que ter nos Estados Unidos. E até nesse parte do planejamento é muito legal. Existem muitos aplicativos que auxiliam a gente, né, o cliente, durante a viagem. Então você pode ver onde pode estacionar na rua, onde tem camping, onde tem mais ou menos estrutura. Isso funciona tanto nos Estados Unidos como na Europa. Europa também, a gente comentou, é muito comum você ver também motorhome. São motorhomes, em média, bem menores que nos Estados Unidos. Às vezes até as pessoas perguntam da Cruz América, mas o nosso Cruz América, o maior, tem 30 pés de comprimento, né, em torno de 9 metros. Só que no mercado americano tem motorhome de 60 pés. Na Europa, talvez o maior seja em torno assim, de 30 pés, por conta das ruas mesmo, e da locomoção. Da estrutura dos países, né? Então foi bem interessante. Também, da mesma forma que a gente teve nos Estados Unidos,
a gente conseguiu aproveitar, mudando o roteiro. Essa energia, né? A energia de você estar na estrada é muito... Eu fiz essa viagem desde... fui fazer maratona de Berlim, peguei em Berlim, fui rodando, fui até a República Tcheca, então fui lá visitar as cervejarias, as muralhas medievais, voltei para a Alemanha, você conhece também a Rota Romântica, fui para o Oktoberfest. Você quer perguntar, passou pelo Oktoberfest? Tem que passar, de fato, estava justamente em outubro, então fiquei na casa de um amigo, mas eu parei meu motorhome na garagem dele, né, para não atrapalhar também o amigo, então levei o meu quarto para ficar lá. Então isso também é legal. E isso foi interessante, eu percebi que também te dá uma tranquilidade de visitar mais pessoas sem incomodar, né? A gente avisou que ia, mas por coincidência estava a família desse amigo meu lá. Pra gente tudo bem, dormimos no motorhome, problema nenhum. Lhe conectei a mangueira de água lá no motorhome e fiquei lá 3 dias na casa dele. Não atrapalha. Aproveitando a parte boa sem atrapalhar a família, né? Vivendo um pouco da realidade local. Aí fez um circuito de cervejas e vinhos. Depois foi para a parte do Reno ali para ver algumas vinícolas. Qual é a próxima, Edu, planejada? Tem próxima? Não tem próxima. E qual que é o lugar que você gostaria de conhecer e não conheceu, já que não tem a próxima? Qual lugar que você gostaria muito de conhecer e ainda não conheceu? Eu preciso conhecer Yellowstone e Yosemite. Acho que tem que estar no checklist. Mas uma região que eu tenho muita vontade de conhecer é a região do estado de Washington, né, nos Estados Unidos, ali Seattle, Portland, né, que é Oregon. Tem um parque nacional que chama Olímpia. Não conheço, né, mas pelas fotos é muito interessante, que é uma mistura de de floresta amazônica com mangue na beira-mar, assim, pelo que o meu imaginário, assim. Então, tem ali perto também de Seattle um lago que está na boca de um vulcão também, que é fantástico. Acho que perto de Portland, se não me engano. Não vou lembrar o nome. Então, você tem que subir um vulcão para visitar o lago que está lá em cima. Também são coisas que poucas pessoas falam, né, ou conhecem. Tá no outro canto, né, na costa oeste e norte brasileira. Mas que tem tudo para também ser um atrativo, né? Eu tenho vontade de conhecer. Boa, e para a gente finalizar aqui, manda um recado para quem está querendo viajar de motorhome, para quem está planejando a viagem, mas ainda tem um pouco... na dúvida, ainda tá na dúvida. Qual é a dica que você dá para esse viajante? Empurra ele. Cara, em uma palavra, eu ia falar permita-se, porque existe esse bloqueio. E conte pra gente, porque o que a gente vê cliente, quando ele aceita a ideia de viajar de motorhome e começa a pesquisar, a entender realmente qual que é essa realidade, ele volta. Então, a gente pode lançar até um desafio aqui. Cliente que vai a primeira vez, ele vai voltar na próxima viagem com certeza. Se algum não voltar, ou não pelo menos tiver a vontade de voltar, conta pra gente, porque é impressionante. Como eu estava conversando, já trabalhei com hotelaria, óbvio, tem hotéis fantásticos, né, para você conhecer, experiências também de hospedagem diferentes para conhecer, mas o motorhome te permite a praticidade, a flexibilidade e o conforto ao mesmo tempo. Você não precisar fazer check-in, check-out toda hora, por exemplo, flying drive, tem que ir para um hotel, você é obrigado a chegar naquela data. Tá preso naquela data. É impagável, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas você poder fazer a sua viagem, ter o controle da sua viagem, é uma coisa que o brasileiro gosta. Se for pensar num francês, a gente brinca, né? O francês, a gente tem alguns roteiros sugeridos. O francês faz aquele roteiro exatamente. Se não tiver o camping, ele nem viaja. O brasileiro, ao contrário, adora fazer coisa diferente para poder contar para o amigo também, olha, descobri um negócio que ninguém nunca ouviu falar. Então, isso o motorhome te proporciona. Eu fico empolgado de falar isso porque realmente é muito legal você contar a experiência que encontrou um camping
por exemplo, uma viagem que eu fiz por Utah, eu encontrei um camping bem simples, que era no meio do feriado do Memorial Day. Fui encontrar ele, porque eu fui ligando para achar. Cara, o cara criou um camping que tinha 15, 20 vagas, aberto, não tinha muro, não tinha nada. E ele criou no meio do camping áreas temáticas, assim, tipo, o último, brincando com o pessoal, parecia meio que Halloween, mas ele criou, tipo, como se fosse um fosso, tipo, o último campista que não gostou daqui, jaz aqui, sabe? Ele foi criando uma temática da cabeça dele, assim, cara, muito legal, que era meio Velho Oeste, misturando com lenda. É muito legal. Que muitas vezes você está viajando de carro, tudo muito travado, você não conhece, você só vai a coisa já mastigada. Né? Então, acho que permita-se uma palavra para compartilhar com o pessoal. E é o nosso desafio, né? Crescer e ver mais brasileiros na estrada e comprovando o que a gente está falando, né? Legal isso, é legal. A gente aqui tem 3 testemunhas, né, que já foram viajar e a gente tem um monte de cliente que volta sempre com esse feedback incrível, né? A viagem de motorhome tem um feedback 99,99% positivo. Todo mundo que vai gosta, todo mundo que vai manda foto, comenta, é bem significante essa... Eu acho que inclusive até com os perrengues, né? A gente faz parte, claro. Tem perrengue, você vai tentar colocar mangueira de água, vai tomar água no rosto, e tem que ter. Se não tiver, eu brinco que claro. Se não tiver um perrengue, não fez a viagem direito. Vai ter, porque não conhece. Se você não conhece a viagem, você vai experimentando e vai conhecer coisa nova e vai acontecer alguma surpresa, mas que vai, no mínimo, ser uma boa história para contar e uma boa memória. Com certeza faz parte dessa experiência. Tem que fazer. Edu, muito obrigado. Eu acho que foi muito boa a conversa, muito esclarecedora. Passou rápido. Mais de 1 hora. Obrigado, Tui. Esse foi mais um episódio do Motorhome Experience Podcast. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, Edu. Obrigado.